E é hora de começarmos então a fazer um balanço das principais commodities agrícolas. E você tem acompanhado o resultado divulgado pela Fiesp, também no relatório Outlook 2027, projeção para os próximos 10 anos. E hoje nós vamos falar sobre o leite. E para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo o analista de agronegócio aqui do Canal do Boi, João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do canal. Muito bom dia, João, bem-vindo. Vamos falar então sobre o leite, vamos começar então, vamos passar limpo. Como é que foi 2017, João? Olha, o problema do leite, você vê, o produtor brasileiro de leite normalmente tem uma baixa rentabilidade. E você não mudar esse quadro, nós vamos ficar eternamente de crises. Passa uma crise, melhora um pouquinho, milhares de produtores saem fora do processo, aí dá uma melhoradinha no preço, voltam um pouco disso, porém é um processo, infelizmente, que é um processo predatório para o produtor de leite. Então, se nós não mudarmos essa regra, você mostrou essa capa dessa revista, essa revista foi de 2002. Quero até mostrar aqui novamente. 2002. A manchete da revista era o seguinte: balde cheio, bolso vazio. E é verdade. Isso aconteceu em 2002, aconteceu em vários anos depois, posteriormente. Está acontecendo nesse momento e vai repetir daqui 3, 4, 5 anos. Ou seja, se nós não mudarmos o modelo de produção, nós vamos ficar eternamente com uma crise atrás da outra. O assunto, apesar da revista ser antiga, o dilema é o mesmo, né? Você tem o produtor de leite, ele tem que ter uma consciência que ele tem que se organizar. Primeiro passo. Os vizinhos dele não são concorrentes deles, são companheiros, estão na mesma batida. Eles têm que se organizar e se juntar. Segundo, ele tem que procurar aumentar a produtividade. Com essa baixa produtividade que nós temos no Brasil, é um absurdo. Nós produzimos 1.600 litros por vaca no período de aleitamento. É muito baixo isso aí. Nós temos que aumentar na Argentina, no Uruguai, se fala em 6 mil, nos Estados Unidos 9 mil. Então, se você não melhorar a produtividade, o custo o custo unitário do leite é muito alto e você não tem como sobrar alguma coisa na hora que você entrega ou vende seu produto. Sozinho, o produtor não tem condições. Mandorinha sozinha não faz verão. Não faz. Como é que ele vai aumentar a produção? Como é que vai aumentar a produtividade? Ele tem que aumentar começando pela fazer pasto na área dele. Ele tem que ter pasto de boa qualidade. Ele tem que manejar esse pasto. Ah, mas eu sou pequeno, eu tenho 5, 10, 15, 20 hectares, eu não consigo trazer um caminhão de calcário, eu não consigo trazer fertilizantes, eu não tenho alguém que aplique para mim, não tem que implante. Se juntem. O seu problema é o mesmo do seu vizinho, do lado, de todos os seus produtores que estão próximos ao senhor. Ah, nós temos um grupo de 10, 12, nós temos condições de trabalhar aqui 100 hectares, cada um com 7, 8 hectares. Ótimo, contrate alguém que tenha trator, que tenha aplicador de calcário, que possa comprar uma carreta de calcário, levar esse calcário até lá, fazer a aplicação. Ah, mas não é só calcário. Não é só calcário, você tem que melhorar a sua terra. Eu não posso fazer isso de uma vez só. Não precisa fazer de uma vez só, começa. Você fazendo 2, 3 hectares, bem feito, usa isso para aqueles animais que você precisa ter maior produtividade, seja para alguma novilha, para vaca que está em produção, para ter um pasto de qualidade. Aumentou a produção? Ótimo, vamos fazer o segundo passo. Você tem que aprender a vender junto. Aquele caminhão, aquele comprador que vai buscar 100 litros por dia na sua propriedade, ele vai puxar o preço lá embaixo, porque ele tem custo também. Agora, se você juntarem e colocarem num resfriador, e esse resfriador tem uma capacidade de 2.000 litros, e o caminhão possa ir um dia sim, um dia não, você melhora a sua rentabilidade. E aí você tem um outro fator, que é a qualidade do leite. Quanto maior a qualidade, maior a chance de você ser melhor remunerado. Então, esse é um outro aspecto. Vamos pensar um pouquinho mais à frente. Minha vacada é uma vacada meia cruzada. Aqui no Centro-Oeste tem muita vacada cruzada com Nelore e tal. Qual é o potencial de produção? 7 litros, 8 litros? Não, é muito pouco. Hoje você tem vacas com condições de produzir 30 litros de leite por dia, 40 litros de leite por dia. Ah, mas é muito sofisticado para mim.
Vamos partir para um escalão intermediário, uma vacada girolanda, por exemplo. Ah, mas eu tenho que comprar um touro. Vamos pensar num modelo. Eu passei com um produtor de leite, que ele contratou serviço de uma empresa que ela implanta embriões de fêmeas, de fêmeas, girolanda, na vacada dele. A hora que essa vacada vai parir uma bezerra girolanda pura, de alto potencial. Ótimo, eu consigo em 2, 3 anos ter um plantel de gado que tem potencial de produzir 30 litros de leite por hectare. Aí eu vou fazer o quê? Ah, mas até 10 litros, eu com pasto bom eu consigo. Depois, mas como ele vai produzir 20, eu tenho que botar uma alimentação para ele. Aí, novamente, vem a questão de integração, do grupo trabalhar junto. O meu problema é o mesmo seu, o mesmo do vizinho. Então, vamos fazer o quê? Vamos comprar ração junto, vamos comprar ração junto, o caminhão vem, traz, deixa para mim 1.000 quilos, 2.000 quilos para o outro e tal. Eu coloco, aí eu produzo não 10 litros por vaca, eu produzo 20 litros por vaca. Exato. Então eu produzo 3, 4 vezes mais. É um dos caminhos que você tem, mas sempre depende. Ah, mas eu não tenho assistência técnica. E não vai ter mesmo, sozinho, ninguém vai. É muito caro você levar um veterinário, um agrônomo para fazer assistência. Mas se o grupo se organizar, olha, nós somos 20 produtores de leite, nós temos potencial de produzir 3.000 litros de leite por dia, 4.000 litros por dia. O próprio laticínio pode mandar um técnico para orientar e você ser uma orientação em grupo. O grupo se reúne numa propriedade, vai ver o que tem que fazer para melhorar, como é que eu controlo o mastite, como é que eu melhoro a genética do meu gado, o que eu posso usar de pastagem, o que eu posso usar de fertilizante. Aí vocês conseguem. Se vocês não fizerem isso, vai ser esse eterno problema. Balde cheio, bolso vazio. Você tem que mudar esse processo. Exatamente. Agora a gente vai trazer para você, temos aí 4 telas, vamos ver se a gente tem tempo ainda suficiente para mostrar. Vamos pincelar pelo menos projeção divulgada pela Fiesp Outlook 2027 para o leite, começando com a produção brasileira. Você tem um aumento previsto nos próximos 10 anos de 37%. Isso é possível. Se você pegar essa revista, 2002 era 21 bilhões de litros, nós estamos com 31, 32 hoje. Aumentou 50% em 15 anos. É possível aumentar a 37%. Por quê? Porque a população brasileira ela tem um consumo ainda, ela já melhorou já o consumo de leite, mas na faixa de uns 170 litros, mas pode chegar a 200 litros. Ou seja, nós temos um mercado interno a ser explorado. Agora que o país saiu dessa praga do lulapetismo, o país vai voltar a crescer. Vai ter renda, vai ter emprego, vai ter isso, e isso vai aumentar o consumo de leite. Exatamente. Agora a gente vai observar esse outro fundamento, que o seu João vai falar para a gente também, em relação, principalmente agora, ao rebanho, a perspectiva para o rebanho para os próximos 10 anos é o que você está vendo agora. O problema nosso de rebanho, nós temos que aumentar a produtividade. Não é número de cabeça, é leite por vaca. Por isso que a estimativa é em 4%. Mas tem que. Eu acho que o rebanho não é o problema de rebanho, nós estamos na faixa de 20 milhões de cabeças. O problema todo maior é aumentar a produtividade. E você tem que ter uma especialização. Não adianta eu querer botar uma vacada de raça de corte para produzir leite. Ela não vai produzir leite, ela vai produzir 8, 9 litros de leite no pau, na corda da viola. Então não tem jeito, tem que ser vaca que tenha potencial. Eu tenho que trabalhar com vaca que me produza mais de 20 litros de leite por dia. Ou seja, eu vou ter 4.000 litros uns 4.000 litros durante a lactação dela. Aí já começa a ter chance de sobrar alguma coisa. Com 5, 6 litros não tem jeito, não vai sobrar nunca. Vamos ver agora a projeção para os próximos 10 anos, participação dividida por regiões nesse próximo fundamento. João, o que a gente pode dizer? O que nós estamos com 31. É esse, vamos falar, a participação regional na produção. Você tem uma produção muito forte de leite no sul do Brasil, você tem uma tradição. Já começa no sul do Brasil a aumentar essa participação, essa integração. Você tem muitas cooperativas, muitas associações que estão fazendo esse trabalho. Talvez o sul do Brasil seria um bom exemplo para o resto do país olhar. E com isso você tem uma previsão de aumentar de 37 para 42. O Centro-Oeste tende a estabilizar em 12%. O Centro-Oeste tem um potencial fantástico, Elaine, se você usar a irrigação. Irrigação, você tem um potencial de produção de leite aqui. Tem grupos da Nova Zelândia, que é o exemplo do mundo inteiro em termos de produção de leite, que vieram para o Brasil. E tem projetos na Bahia, tem projetos em algumas regiões do Centro-Oeste, não tem na Bahia, mas tem em outras regiões do Centro-Oeste, com irrigação. Eles conseguem uma produção de leite fantástica, igual a que eles têm na Nova Zelândia.
Por quê? Porque se você aproveitar as pastagens tropicais, nós mostramos uma série de trabalhos, por exemplo, com pânicos. O pânico tem um potencial, ele tem um 12% de proteína. Se você agregar um energético nele, nós temos abundância de milho no Brasil. Você tem condição de produzir uma ração de custo barato e aumento que possa aumentar significativamente a produção. Agora nós temos o último fundamento, que é um resumo de tudo que a gente acabou de dizer, mas o que a gente pode salientar que é o consumo per capita também. Esse consumo per capita caiu, né, em função da crise, e eu acho que o preço hoje do leite também reflete isso. Você teve, a produção de leite aumentou e você teve um decréscimo no consumo. O leite no Brasil, desculpa, nós temos três vertentes principais para o uso do leite. Primeiro é leite em pó. Você tem um consumo de leite em pó, só que o nosso preço não é competitivo no mercado internacional. Exato. Então, nós não temos condições de disputar com Nova Zelândia, com o Uruguai, com a Argentina. O segundo mercado é o mercado de queijo, especialmente mussarela. Você tem um mercado fantástico. 1/3 do leite que é captado vira mussarela. E leite condensado também. Leite condensado, mussarela, mas nessa área industrial, mas com ênfase maior a mussarela. Você tem o queijo de caixinha, o leite de caixinha, que é o leite longa-vida, o HT, que acabou com a barriga mole, aquele leite que tinha no plástico. Então, o que acontece? Hoje, no leite UHT, há um canibalismo entre as empresas. Ontem eu vi preço de leite UHT a R$ 2,10. Imagina, R$ 2,10 a caixinha, o transporte, o governo roubando, tudo isso, a que preço vai chegar para pagar para o produtor? Então, essas questões, o consumo per capita nós temos um potencial de chegar a 207. Quando você viu essas empresas do grupo JBS que foram vendidas, a Vigor e as outras, houve uma procura por parte de quem? De empresas de fora, empresas mexicanas, empresas francesas, que foram, porque eles veem o Brasil como um grande mercado, eles veem o Brasil um potencial de estar consumindo 42 bilhões de litros de leite. E pode ser que o Brasil também, nesse interim, as coisas mudem, você consiga desenvolver, organizar o produtor para ele produzir melhor, para ter melhor qualidade de leite e o Brasil poder disputar o mercado internacional. O mercado internacional é um mercado muito amarrado, com regras, com tarifas, com bloqueios e tal. E você tem, a China também é o grande formador de preço no mercado mundial. Quando a China entra comprando bastante, puxa o preço. E o inverso é verdadeiro. Quando a China sai do mercado, o preço despenca. Porque não tem onde colocar esse produto. Esse que é o problema. Teria na África, em outros países, mas não tem renda, os coitados. Então não tem jeito. E a União Europeia é uma grande produtora de leite. E o governo subsidia, muitas vezes, cria esse instrumento. Ele tinha cotas, ele eliminou as cotas. O que aconteceu? Houve um aumento na produção da União Europeia e dos Estados Unidos. A hora que houve esse aumento simultâneo nos Estados Unidos e na União Europeia, você derrubou o preço do leite em pó no mercado internacional. Estava a 3.000, 3.200 a tonelada, veio para menos de 2.300. Ou seja, isso prejudica todo mundo. E aqui no Brasil, apesar das importações ser um número pequeno, ser alguma coisa equivalente a 3 a 4% do consumo nacional, equivalente a 1 bilhão de litros, acontece que passa a ser formador de preço, começa a ter referência de preço. Ontem tinha queijo importado, mussarela, a R$ 14,00 o quilo no supermercado aqui de Campo Grande. Isso deve ter em todo o Brasil. Então, o que acontece? A R$ 14,00, você precisa de quase 10 litros de leite para produzir 1 quilo de queijo. A que preço chega o leite, você paga o leite ao produtor? Então, essas questões são importantes. Nós temos que melhorar a produtividade, nós temos que se organizar, nós temos que melhorar a qualidade, pensar e ser profissional. Eu acho que a profissionalização do produtor é um caminho sem volta. Se caso contrário, o produtor vai ter que essa novela. Começa milhões, milhares, até centenas de milhares saem todos os anos, melhora o preço, volta um pouco. E isso não é uma certeza de rentabilidade. João, vou até estourar aqui 1 minuto a mais. 2018 começando, vamos deixar um recado para o produtor que trabalha com leite? Se organize. Cateto fora do rebanho é comida de onça. Aqui no Centro-Oeste fala-se muito nisso. No leite é mais séria a situação. Junte-se, não tem jeito, não tem outro caminho.
Muito obrigada, João Pedro Cuitidias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Considerações bastante importantes. Realmente está faltando, além de planejamento, às vezes até tecnologia, mas também a união de esforços, pois a união faz a força. No leite é fundamental. Fundamental. Muito obrigada. Falando em leite, vamos acompanhar a cotação do litro do leite?